Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te contar tudo sobre a famosa caixinha de leite que a gente faz na costura e no artesanato. Eu vou te mostrar como fazer, dar todas as dicas, falar sobre modelos e falar sobre medidas. Bora conversar? Eu tô considerando este vídeo como uma dica de amiguinha, porque a ideia surgiu de uma pergunta que a Rose me fez num dos comentários aí de algum dos vídeos, perguntando sobre medidas de caixinha de leite. Então, como você vai ver aí ao longo do vídeo, cada caso é um caso, então ia ficar muito complicado para eu responder tudo para ela sobre todos os modelos e todas as medidas desses modelos. Então, eu achei mais fácil criar um vídeo para dar todas essas dicas e tirar as dúvidas. E nós do artesanato, da costura, usamos o termo caixinha de leite porque é exatamente a mesma técnica que as empresas usam nas embalagens de leite. Então, é uma dobradura que se faz na embalagem do leite para que ele fique com volume, para que seja muito mais fácil de colocar o leite ali dentro e seja muito mais prático de armazenar em casa e também nas prateleiras do supermercado. E o objetivo dessa técnica é de dar volume para esta peça, o volume para esta embalagem. Isso por artesanato é ótimo para bolsas, necessaires, estojos, porque é muito prático, a gente costura sem precisar costurar um fole dessas peças e com essa caixinha de leite a gente costura lado da frente, lado de trás, faz essa técnica da caixinha de leite e a gente já tem ali uma peça com profundidade. E eu já vou lançar a pergunta para você, depois que assistir ao vídeo, me responder. Você conhecia todas essas dicas que eu falei no vídeo? Tinha alguma dica que você ainda não conhecia? O que você mais gostou do vídeo? E se este vídeo foi útil para você, eu peço que clique em curtir também. Aí, se não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações. Também me siga no Instagram. No Instagram eu dou dicas bem práticas, bem rapidinhas, diferentes das que eu dou aqui no YouTube. Então, me siga lá, me siga aqui, assim você fica por dentro de todas as dicas. Bora lá ver tudo que eu tenho para te contar sobre a caixinha de leite. A primeira dica que eu quero dar, independente do modelo da caixinha de leite, é a forma de costurar as laterais. O sentido que eu gosto de costurar é sempre da parte aberta para o fundo. Se eu começar pelo lado dobrado, pode ser que no final, na boca da peça, os tecidos fiquem desalinhados e aí eu vou ter que refilar o tecido que está sobrando. Então, eu alinho as laterais da peça, a boca da peça, prendendo com alfinetes e costuro. Aqui embaixo, acaba formando a dobra certinho. Nesta outra lateral, eu não giro simplesmente o tecido costurando da dobra para a boca, como eu já expliquei. Este lado, se eu costuro neste sentido e este outro no sentido contrário, a peça poderia ficar levemente deslocada desta forma. Então, como eu faço? Neste lado, eu vou costurar neste sentido. No outro, eu viro a peça para poder costurar da boca para o fundo e posicionar na máquina como de costume. Eu sempre gosto de costurar neste sentido nas duas laterais. Se por algum motivo eu não consigo posicionar desta maneira, alguma parte da peça não permite que eu costure do outro lado, eu coloco na máquina desse jeito, deixando a peça para dentro do braço da máquina mesmo. Mas eu costuro, dou um jeito de costurar neste sentido. E fica assim. Vou fazer a caixinha de leite costurando a pontinha da peça. A principal dica deste modelo é fazer a dobra da pontinha bem certinho. Vinco o tecido na dobra, marcando bem o tecido. Você pode marcar a dobra com giz ou caneta fantasma se preferir. Para dobrar a pontinha, essa costura da lateral tem que alinhar com o vinco do fundo. A pontinha não pode ficar torta assim.
tem que estar bem na pontinha da costura. Com os dedos na parte de baixo, eu vou sentindo se a costura está alinhada com o vinco. Outra forma de fazer a pontinha é alfinetar bem no vinco, pegando exatamente na costura. Desse jeito, eu alinho a costura com a dobra do fundo. E para determinar as medidas? Quem for nerd já identificou que esta pontinha forma um triângulo retângulo isósceles. Calma, se você não for nerd, eu vou te explicar. Por isso que esta medida é a mesma desta, por definição. Então, se eu quero uma caixinha de leite de 8 centímetros de fundo da peça, eu tenho que marcar a 4 centímetros da ponta. É super importante que esta marcação acompanhe a costura, porque, por exemplo, aqui tem 8 centímetros de caixinha de leite, mas está toda torta em relação à costura, e daí a caixinha de leite ficaria toda torta. Aqui também tem 8 centímetros de caixinha de leite, mas também está torto. Então, agora sim está certinho. Então, posicionada a régua, eu faço a marcação. Importante, esta vai ser a linha da costura. Para dar certo que a caixinha de leite seja o dobro da altura marcada na régua, a partir da pontinha, eu tenho que costurar nesta marcação e não cortar na marcação e depois costurar, ok? Uma forma de verificar se a dobra tá certinha também é com a régua. Eu alinho a lateral com a marcação de 45 graus da régua e vejo se a costura fica alinhada com alguma marcação vertical da régua. Dessa forma está certinho. Agora eu vou te dar uma dica quando você não tem essa régua. Ela facilita muito, tem as marcações verticais e horizontais e dá para enxergar a peça por trás. Ela facilita muito, mas é claro que dá para fazer sem ela. Eu tenho aqui o cardápio de uma pizzaria. Essa é a parte de baixo do cardápio, então aqui eu sei que tem um ângulo de 90 graus. Você pode usar capa de caderno, desses encartes com papel um pouco mais grossinhos, porque assim não deformam quando a gente vai marcar na peça. Da pontinha para cá, eu marquei 4 centímetros, porque eu quero aquela caixinha de leite de 8 centímetros. Neste outro lado, da pontinha para cá, também marquei 4 centímetros. Vou alinhar a marcação com a pontinha da costura da peça. A lateral do papel tem que coincidir com a costura. Eu traço a linha da costura pelo lado de cima. No outro lado, eu giro o papel e vou fazer a mesma coisa. Alinho a marcação com a pontinha da costura. Alinho a lateral do papel com a costura e faço a marcação da caixinha de leite. Pronto, a caixinha de leite está marcada sem o uso de régua. Quando eu vou costurar as caixinhas de leite nos dois cantinhos, eu gosto de escolher um mesmo lado para tombar as sobras de costura. Eu não gosto de deixar cada um para um lado. De um lado vai estar no sentido da costura, mas do outro vai estar no sentido contrário. Então, eu levanto o pé calcador para acomodar a sobra de costura e não acabar trazendo junto com o calcador. Aqui eu fiz as duas caixinhas de leite. Eu posso fazer 2 acabamentos. Cortar a sobra de tecido, o ideal é não cortar muito rente. Eu deixo pelo menos 1 centímetro de sobra. Passo um zigue-zague na ponta para não deixar o tecido desfiar, que ainda reforça a costura. E fica assim. Mas, se for uma bolsa, uma mala, uma bolsa maternidade, que eu sei que vai ter bastante peso lá dentro, eu não gosto de cortar a pontinha, porque eu acho que pode fragilizar a costura. Só que não é legal essa pontinha ficar solta, pulando de um lado para o outro, embolando com o forro. Então, quando tem a costura no fundo,
eu prefiro prender essa sobrinha pelo fundo, até para reforçar e estruturar mais o fundo. Quando o fundo fica sem estrutura, fica todo molengo, deformado com o peso das coisas que são colocadas dentro da peça. Mas não é este o caso, eu não tenho costura no fundo, eu tenho só nas laterais. Então, eu tombo a sobra de tecido para a lateral e vou prender com os pontinhos à mão. Eu deixo tudo alinhado. Aqui por dentro, eu vou dar uns pontinhos à mão, pegando a sobra de costura de um lado e de outro. Vou usar uma linha de cor contrastante para você conseguir enxergar melhor. Com este acabamento, com certeza essa peça seria forrada. Então, eu não vou conseguir enxergar esses pontinhos com a peça pronta. Gosto de fazer este ponto caseado do pet appliqué para ficar bem reforçado. Só esses pontinhos já são suficientes para prender a sobra de tecido. A pontinha está presa na lateral, mas não aparece nada pelo direito. Agora eu vou mostrar o segundo modelo de caixinha de leite. Aquele que a gente corta um quadradinho de tecido e depois costura, fazendo a caixinha de leite. Eu sempre costuro toda a lateral primeiro e depois eu corto o quadradinho, mas eu marco onde eu vou cortar, para dar retrocesso na costura. Eu vou marcar 4 centímetros e daqui a pouco eu converso um pouco mais sobre medidas, tá bom? Marcando, eu sei que aqui eu vou ter que fazer um retrocesso para não perder nenhum ponto quando eu for cortar o tecido. Do outro lado, a mesma coisa. Eu viro o tecido, como eu já expliquei, para costurar sempre no mesmo sentido. E marco onde eu tenho que dar retrocesso, porque eu vou cortar o tecido depois. Fiz as costuras das laterais. Neste lado, eu não dei retrocesso. E neste outro, eu fiz direitinho. Vou fazer um quadradinho de 4 por 4 centímetros. Da dobra do fundo, eu marco 4 centímetros e da costura, eu marco 4 centímetros. Eu não posso posicionar a régua na borda do tecido, se tem a costura. Eu tô marcando com a caneta e eu vou cortar com a tesoura, mas pode ser direto com o cortador circular também. Parece que tá meio torto, que aqui tá maior, mas tá certinho. É que tem a sobra de costura ali e tapei um pouquinho o nosso olho. Bora conversar sobre medidas? Já te adianto que neste modelo, o valor da caixinha de leite não é o dobro do lado do quadradinho. Eu fiz um quadradinho de 4 por 4 centímetros, mas o final da caixinha de leite não vai ter 8 centímetros. E eu vou te mostrar tudinho. Realinho o tecido pelas pontas dos quadradinhos. A abertura fica assim com 8 centímetros. Mas para costurar, eu tenho a margem de costura de 0,75 centímetros. Eu vou marcar só para você conseguir enxergar. Tá vendo que na abertura tem 8 centímetros, mas onde eu costuro fica com mais de 8 centímetros. A pontinha do tecido vai abrindo
Então, se eu tenho a margem de costura, a caixinha de leite com a peça pronta, vai ficar maior. Na abertura, eu tenho os 8 centímetros, mas na costura, eu tenho 9,5 centímetros. Então, neste modelo, a caixinha de leite não vai ficar com o dobro do lado do quadrado cortado. Aqui eu costurei e passei um zigue-zague na borda para dar acabamento e reforçar a costura. Agora eu vou fazer a mesma caixinha de leite, mas no lado que eu não fiz o retrocesso na costura da lateral. Marco 4 centímetros a partir da dobra do fundo e 4 centímetros a partir da costura da lateral. E dessa vez eu já vou cortar direto com o cortador circular. Tem que só ter um cuidado para não cortar muito no cantinho do quadrado. Até aqui, tudo ótimo. Vou realinhar o tecido, puxando pelos cantinhos dos quadrados, igual que eu fiz do outro lado. Mas, quando eu estico o tecido, acabou desfazendo uns pontinhos. Isso vai ficar praticamente na margem de costura. Por isso que é importante dar o retrocesso. E o que eu faria se isso acontecesse na minha peça? Antes de continuar, eu viria com mais uma costura para não ficar com essa parte aberta e dando retrocesso. E até dependendo de quantos pontinhos abriu, o lado da costura acaba ficando maior e aí é até difícil de alinhar com o lado sem costura. Então, se isso aconteceu, é super importante dar uns pontinhos para fechar a lateral corretamente. Que é o que eu fiz aqui, reforcei a costura bem no finalzinho. Posso abrir bem o tecido que está bem costurado. Os dois lados estão na mesma medida. E agora dá para alinhar bem certinho para continuar costurando igual eu fiz do outro lado. Agora, vamos pensar se você quer fazer a caixinha de leite neste modelo de cortar o quadradinho antes, mas você quer uma medida final específica da caixinha de leite com a peça pronta. Por exemplo, aquela medida de 8 centímetros. Como calcular? Como eu já mostrei, se eu fizer um quadrado de 4 por 4 centímetros, a caixinha de leite fica com 8 centímetros mais margem de costura. Então, eu tenho que tirar a margem de costura do quadrado. Em vez de fazer um quadrado de 4 por 4 centímetros, de cada lado dos 4 centímetros, eu tiro 0,75 centímetros da margem de costura. Então, o meu quadrado ficaria com 3,25 por 3,25 centímetros. E aí, de novo, eu posso tanto marcar e cortar com a tesoura ou cortar com o cortador circular. R$ 3,25 centímetros a partir da costura e 3,25 centímetros a partir da dobra. Corto nas marcações. Alinho os tecidos. Costurando com 0,75 centímetros de margem, eu formo a caixinha de leite com 8 centímetros finais. Agora, no detalhe, a medida final de 8 centímetros com a caixinha de leite costurada. Agora, eu vou mostrar uma pequena diferença quando no fundo também tem costura. Todas as anteriores, o fundo era dobrado. Quando eu for marcar a caixinha de leite, eu tenho que considerar a costura. Se eu quero uma caixinha de leite de 4 por 4 centímetros, eu marco a partir da costura, tanto no fundo quanto na lateral. Outra dica que eu quero dar, neste caso eu não tinha feito o retrocesso. Vamos supor que eu queria costurar primeiro, para depois escolher quanto que eu queria de caixinha de leite. Agora que eu marquei, eu dou uns pontinhos à máquina, bem na marcação. E fica assim, dei uns pontinhos onde eu sei que agora eu vou cortar o tecido. Assim não solta nenhum pontinho, fica tudo no lugar e eu posso continuar costurando a caixinha de leite como eu já mostrei.
Agora eu vou mostrar o último modelo de caixinha de leite, aquele que a gente faz uma dobra na lateral. Se eu quero uma caixinha de leite de 8 centímetros, eu marco os mesmos 8 centímetros nas laterais. Eu costuro a lateral até a marcação, dando retrocesso no início e no fim. Aqui eu já costurei. É importante costurar até a marcação certinho, porque pontos a mais ou a menos alteram a medida final da caixinha de leite e podem também deixar a peça assimétrica se os dois lados ficarem diferentes. Vinco bem a parte de baixo da peça para poder marcar o tecido. Você pode também marcar com giz se preferir. Aproximo a marcação da metade do fundo até o final da costura. Posso usar algum objeto para ajudar a fazer a dobra. Nesta hora, é importante que o fundo esteja bem alinhado com a costura, sem formar pregas. Então, eu posso passar algum objeto sem ponta para ter certeza que não formou nenhuma preguinha. As duas dobras têm que estar alinhadas. E essas dobras também não podem fazer pregas, então eu passo um objeto por dentro de cada uma para eliminar qualquer prega que tenha formado. Prendo com alfinetes. E termino de costurar a lateral que está faltando. Do outro lado, a mesma coisa. Alinho a marcação da metade com o fim da costura, formo as duas dobras, verifico se não formou nenhuma preguinha, prendo com alfinete e termino de costurar a lateral. Depois de costurar, ela fica assim. Pelo direito, olha como forma a caixinha de leite. Fica esse tipo de acabamento aparente. Eu gosto, acho um detalhe bem interessante. E fica com a profundidade de 8 centímetros. E aí, você sabia tudo sobre a caixinha de leite? Tinha alguma coisa que você ainda não sabia? E deixa também a sua dica para fazer aquela caixinha de leite perfeita. Eu vou amar conhecer e também compartilhar com todas as amiguinhas. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.